Fala, meus amigos fofuchos e fofucha, mais uma aula de filosofia! Hoje nós vamos ver o grande, o magnífico filósofo Aristóteles! Então se segura aí! Abre sua tela! Dê aquele play porque a aula vai começar! Filosofia, sempre iniciando aqui, pegando aquela minha canetinha, né? Sem a canetinha a gente não consegue fazer nada. Aristóteles, discípulo de Platão, lembra? E em Platão, lembra quando Platão fundou, na verdade, aquela chamada academia, que foi a primeira escola de ensino superior de Atenas, a primeira escola de ensino superior da antiguidade? Pois é, Aristóteles, sendo discípulo de Platão, ele estudou na academia. Foi aluno de Platão, estudou lá naquela academia. Ok? Só que Platão, ele, ao fundar a academia, ele tinha como o discípulo assim predileto, porque destacou devido à sua intelectualidade, Aristóteles. Aristóteles, então, ele era esse discípulo predileto de Platão. E Platão queria que Aristóteles assumisse a academia quando ele morresse. E quando Platão morreu, Aristóteles não pôde assumir a academia. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Ai, porque os outros ficaram com invejinha. Ai, eu não quero Aristóteles aqui, eu não quero. Ele nem é de Atenas, onde já se viu? Ele não era mesmo de Atenas. Aristóteles, ele era da Macedônia, de uma cidade chamada Estagira. Então, Aristóteles ele não era ateniense, então ele era considerado um estrangeiro, que nos gregos eles chamavam de metecos. Tá? Um estrangeiro, ele era lá da Macedônia, lá aonde Alexandre o Magno era rei. Exatamente. Aqui nós temos nesse quadro aqui Aristóteles ensinando Alexandre o Magno ou Alexandre o Grande quando ainda era jovem. Então, Aristóteles foi aqui mestre, foi professor de Alexandre o Magno. Nessa época aqui, ainda quem estava no trono era o pai de Alexandre Magno, o rei Felipe da Macedônia. Depois da morte do rei Felipe, Alexandre subiu ao trono. Aí Aristóteles já não era mais o seu professor, ok? Então, Aristóteles, por não poder assumir a academia, porque os outros ficaram com invejinha dele, então Aristóteles fundou a sua própria academia, que ele deu o nome de Liceu, tá? Instalada no ginásio do templo dedicado ao Apolo, ao deus Apolo, Lício. Por isso ele deu o nome de Liceu, por causa desse deus Apolo Lício. Então, uma homenagem a esse deus, ele deu o nome da sua academia de Liceu, aí que está aqui retratado nessa obra aqui. Aqui está Aristóteles instruindo os seus discípulos. Então, Aristóteles, assim como seu mestre, ele também adquiriu discípulos. Lembrando que na filosofia, discípulo, né, o conceito de discípulo não é aquele que segue fielmente o seu mestre, como a gente entende, né, do senso comum. Ou seja, a gente entende que o mestre é uma espécie de guru para o seu discípulo, né, que o discípulo segue vírgula por vírgula o que o seu mestre ensina. Na história da filosofia é o contrário. O discípulo é aquele que discorda do seu mestre. Tá? Então, se você acha que vai deixar um filósofo irritado ao discordar dele, muito pelo contrário, você vai deixar ele feliz. Porque o papel do filósofo não é que você acate toda a sua teoria, mas o filósofo quer que você pense, ele abre o leque de possibilidades para você pensar. É assim que o conhecimento progride, é assim que o conhecimento evolui. Imagina se todo mundo sempre pensasse da mesma forma, estaríamos ainda na Idade da Pedra. Então o filósofo ele gosta da dialética. O que é a dialética? A tese
a antitese, a tese, a antítese, a tese, a antítese. É assim que o conhecimento evolui, é um discordando do outro, o cada um elaborando uma teoria, tentando provar a sua teoria. É assim que o conhecimento evolui. Então, o filósofo, né, dentro da história da filosofia, o mestre, tá, e discípulo não são aqueles que seguem necessariamente uma linha de raciocínio. O discípulo, ele tem toda a abertura para discordar do seu mestre. E nem por isso o mestre fica com raiva do seu discípulo. Muito pelo contrário. O mestre, quando vê o seu discípulo já elaborando suas próprias teorias, tendo autonomia na sua forma de pensar, mesmo pensando diferente, ele sente com o dever cumprido. Olha aqui, tá vendo esses nomes aqui, ó? Geometria, familiares para você? Física, metafísica, botânica, zoologia, astronomia, medicina. O pai de Aristóteles era médico, psicologia, ética, drama de dramaturgia, poesia, retórica, matemática, lógica. Todos esses termos são termos advindo de Aristóteles. Legal, né? Olha só como que até hoje Aristóteles está no nosso dia a dia, está na história do pensamento humano. Olha só, tanto Sócrates quanto Platão quanto Aristóteles, você pode ter certeza que muitas coisas, muitas formas de você pensar, a forma de você ver o mundo, compreender as coisas, tem raiz nesses três filósofos, mesmo que você não saiba disso. Ok? Então vamos lá, dar continuidade. Bom, antes de nós entrarmos propriamente dito lá em Aristóteles, qual que era o problema central epistemológico da antiguidade? Problema epistemológico significa um problema no conhecimento. Episteme significa conhecimento em grego. Então, epistemologia é o estudo do conhecimento. Então, havia um problema na antiguidade, que é a questão da transitoriedade das coisas, a mudança das coisas. Ou seja, como que eu posso adquirir um conhecimento permanente se nada no mundo é permanente? Como dizia Heráclito, tudo está em constante movimento, tudo flui, tudo nasce, cresce, envelhece, morre. Um dia uma coisa não existe, depois ela passa a existir, amanhã ela deixa de existir. Então como que eu posso encontrar um conhecimento permanente em coisas que não são permanentes? Nada no mundo é permanente, tudo está em constante transformação e movimento. Então como que eu posso adquirir um conhecimento seguro, que não mude nessa mudança toda? Como que eu posso fazer isso? Aristóteles e Platão também entraram nessa discussão. Platão recorreu àquela mundo das ideias, que as essências do mundo das ideias não mudam, então o conhecimento verdadeiro é alcançar o mundo das ideias, que o nosso mundo sensível são como sombras projetadas na parede de uma caverna. Aristóteles, ele rompeu com esse tipo de visão. Como eu disse, na filosofia, o discípulo discorda do seu mestre, e é isso que é o legal da coisa, tá? Então Aristóteles foi um severo crítico de Platão, amava profundamente Platão, mas ele foi um crítico de Platão. Ele foi um crítico no ponto central da filosofia de Platão, que é a questão do mundo sensível e o mundo das ideias. Esse dualismo aqui, ó, tá? Então Aristóteles, aliás, ele rejeitou essa explicação do seu mestre e elaborou uma outra explicação, e vamos ver qual é. Lembra que Platão dizia que os nossos sentidos, né, eles nos enganam o tempo todo, não nos fornece conhecimento verdadeiro? Pois é, para Aristóteles, os nossos sentidos são fundamentais para isso, para adquirir conhecimento. Ou seja, antes de eu pensar em qualquer coisa, eu preciso ter uma experiência sensorial com as coisas. Então vamos lá. Ó. Para Aristóteles, a razão é um elemento fundamental do conhecimento humano, como dizia o mestre dele. Entretanto, a manipulação da razão, dos dados manipulados pela razão, são fornecidos pelos meus sentidos. Ou seja, todo conhecimento ele inicia pelos sentidos para depois chegar no intelecto, para depois chegar numa razão. O que ele está dizendo aqui? Antes de eu pensar numa cadeira, poder elaborar teoria sobre uma cadeira, primeiro eu preciso ter um contato físico, sensível, com essas cadeiras, pela minha experiência sensorial. Então, primeiro eu preciso ver, ouvir, tocar em alguma coisa para depois pensar sobre essa coisa, elaborar teorias e cogitar pensamentos sobre essa coisa. Então, para Aristóteles, todo conhecimento inicia na experiência, ou seja,
coisas que era inadmissível para o seu mestre Platão. Então, para Aristóteles, o único mundo que existe é aquele que nós vivemos. Não tem mundo das ideias, não tem dualismo. O único mundo que nós vivemos é esse mundo sensível. E ele sim pode nos fornecer conhecimento verdadeiro. E esse conhecimento verdadeiro inicia com a experiência. Todo conhecimento inicia por meio das experiências. Ok? Tá vendo essa tela aqui? Pintada pelo italiano Rafael, o nosso renascentista Rafael, chamada A Escola de Atenas. Aqui ele retratou vários filósofos aqui, ó. Aqui nós temos Pitágoras, aqui nós temos Sócrates, nós temos vários filósofos, mas eu quero que vocês prestem atenção aqui no centro. Tá? Aqui é Platão e Aristóteles. Eu, né, coloquei aqui numa maior, essa parte aqui eu coloquei maior aqui no canto para a gente observarmos melhor. Tá? Vocês percebem aqui, é Platão e Aristóteles discutindo sobre as suas teorias. Platão está com o dedo apontado para cima, ó. Por quê? Porque ele está dizendo para o seu discípulo, Aristóteles, se você quer conhecer a verdade, você precisa alcançar, por meio da razão, o mundo das ideias. Lá você vai encontrar a essência de todas as coisas. E a essência das coisas, as coisas não muda. O nosso mundo, aqui embaixo, no mundo sensível, são apenas sombras, reflexos. É como se fossem sombras projetadas numa parede de uma caverna. E Aristóteles, ele está com a mão para baixo, tá vendo? Por quê? Porque ele está defendendo a sua teoria. Discordando de Platão, do seu mestre. Não, na verdade, a verdade sobre as coisas, a essência, a substância das coisas, não estão fora das coisas, mas estão nas próprias coisas. Aqui no nosso mundo sensível. Então a verdade não está no mundo das ideias, mas está aqui no nosso mundo sensível e ele está apontando para baixo. Ou seja, discordando do seu mestre. Ok? Esse é o significado dessa pintura retratada por Rafael, nosso renascentista. Então, para Aristóteles, o processo de conhecimento, ele é o quê, meu? Ele é evolutivo, gente. Ele evolui. Ele inicia aqui, ó, na experiência, na experiência dos nossos sentidos, para depois alcançar a nossa razão. Aí nós formulamos conceitos substanciais. Xiii, professor, mas o que é esse negócio de substância? Conceitos substanciais. Ok, vou explicar para vocês. Aristóteles diz, né, diferentemente do seu mestre Platão, que eu posso encontrar no meio de toda essa transitoriedade da diferenciação das coisas do mundo, eu posso encontrar um conhecimento que permanece, que ele chama de substância. Mas o que é a substância? As características próprias que definem todas as coisas. Por exemplo, olha esse momento fofucho aqui da nossa aula de filosofia. Ai, que momento fofucho. Olha para esses três cachorrinhos. Três cachorrinhos, esses três doguinhos. Eles são iguais? Tempo. Pé. Não, né, gente? Eles são três cachorros diferentes. A gente sabe que existe mais outros, né? Centenas de cachorros diferentes desses três também. Mas, mesmo eles possuindo pelagem diferente, tamanhos diferentes, rostinhos diferentes, o que eles possuem em comum? O que eles têm em comum que define eles como cachorro? As suas características próprias, que nós chamamos, por exemplo, classificamos como caninos. Ou seja, então, quando você está andando na rua, a gente pode ver diversos tipos de cachorros. Mas por que você sabe que é um cachorro e que não é um gato, por exemplo? Porque os cachorros, mesmo eles sendo todos diferentes, eles partilham de características próprias. Isso nós chamamos de substância. Aliás, Aristóteles, né, chama de substâncias. Ou seja, eles partilham da mesma definição canina. Assim como tem vários gatos, felinos, por exemplo, né? Nós temos o gato, o tigre de Bengala, o tigre asiático, nós temos o leão, nós temos o guepardo, a onça pintada, a pantera. Todos eles são diferentes, pelos diferentes, tamanhos diferentes, cores diferentes, né? Mas todos eles têm características próprias, que ao você olhar, você observa e diz, eles são felinos. Então eles possuem umas substâncias, ou seja, umas características próprias
que o define. Ou seja, não importa a transitoriedade, não importa o acidente. As aparências diferentes, segundo Aristóteles, são acidentes. Tá? Mas mesmo todo esse terreno acidental das coisas, permanece algo imutável que não muda, que é a substância. Ou seja, esses cachorros um dia vão morrer, mas vai permanecer as características próprias que definem a raça canina, tá? Ok? Os cachorros. E assim tudo na natureza, tudo que existe, inclusive eu e vocês, possuímos substância, porque nós somos diferentes, mas existem umas características próprias que definem eu e você, que é ser humano. Nós somos seres humanos, seres racionais. Isso é a nossa substância. Você pode ser homem, mulher, não importa o gênero que você seja. Não importa a cor que você esteja, a etnia, a raça, não importa. Você é ser humano, ser racional. Independente se um dia você vai deixar de existir ou não, e não importa que a aparência e que tamanho, que cor que você esteja ou seja. Ok? Então, agora nós vamos para o conceito de ato e potência para continuar a explicação sobre a transitoriedade das coisas para Aristóteles. Para Aristóteles, existe uma lei na natureza que ele chama de ato e potência. O que é ato? Aquilo que as coisas já são. Aquilo que ela já é, a sua própria aparência. E potência é aquilo que ela pode ser. Por exemplo, a semente já é uma árvore? Tempo. Claro que não, a semente não é uma árvore, mas ela tem toda a potencialidade para se transformar em uma árvore, para ser uma árvore. Basta ela germinar que ela será uma árvore. Então, potência é aquilo que pode ser, aquilo que pode, são possibilidades, aquilo que pode vir a ser, assim como a semente pode vir a ser uma árvore. Então, tudo na natureza, inclusive eu e vocês também. Você não nasce um cantor, mas você nasce como uma potencialidade a ser um cantor. Então, primeiro eu nasço, primeiro eu nasci, né? Mas eu posso ser o que em potência? Eu posso ser um cantor, eu posso ser um pintor, posso ser professor, posso ser médico, posso ser cozinheiro, enfim, posso ser cabeleireiro, ok? Então tudo é ato e potência. Tá? Ato é o que já é, potência é o que pode vir a ser. E isso ele explica o que? A transitoriedade, a mudança das coisas. Uma lagarta já é borboleta? Não, mas ela é a potencialidade para se tornar uma borboleta. Ok? Cadê o exemplo? Cadê o exemplo? Tá aí o exemplo, gente. Ó. Potência, a semente. A semente é a potencialidade para se tornar uma árvore. E a árvore, por sua vez, pode dar origem, ela é a potência para se tornar uma outra árvore, utilizando a semente do fruto dela, ou uma muda. Mas a árvore também pode se tornar uma mesa. Ela também pode se tornar uma casa. Entendeu? Então você viu o movimento acontecendo aí? De sementes se tornando árvore, de árvore se tornando uma outra árvore, ou se tornando uma mesa, ou se tornando uma casa, ou se tornando um banco de madeira, enfim. Tá? Então, essa transitoriedade, essa mudança de ato para potência e de potência para ato, é uma lei universal compreendida por Aristóteles, e assim ele explica o movimento das coisas, essa transitoriedade, essa mudança, sem precisar recorrer ao mundo das ideias fora do mundo sensível, como seu mestre Platão. E aqui está aquele videozinho. Pega a pipoca e bora lá! Aristóteles foi um crítico da teoria das ideias. Ele não acreditava no mundo de ideias à parte, com as formas ideais das coisas, nem que o que se via no mundo real fosse cópia imperfeita ou simulacro de um mundo das ideias. Para ele, as ideias das coisas estavam justamente dentro das coisas, nas suas próprias características.
Ao contrário de Platão, ele entendia que a ideia cavalo, por exemplo, era um conceito criado pelos homens. Criado, aliás, depois da experiência de observar um bom número de cavalos, e não antes. Diferente de seu mestre, Aristóteles considerava os 5 sentidos preciosas fontes de informação para os homens e animais. A diferença é que os humanos raciocinam, isto é, usam as informações captadas pelos sentidos para inferir, generalizar e, principalmente, para comunicar suas descobertas aos outros. Graças à linguagem, muito importante para Aristóteles, pois permite transmitir o conhecimento de geração a geração. Quando alguém diz, por exemplo, a parede da sala de aula é branca, só essa descrição da característica do objeto já revela 2 habilidades. Uma, da percepção visual, outra, da percepção mental. Revela, na mesma parede, o igual e o diferente. Parede indica que eu conheço outras paredes, por isso sei que esta é uma delas. Branca indica que existem outras cores de parede. Por isso digo, esta parede, a da sala de aula, é branca e não azul. Com seu espírito de bibliotecário da natureza, Aristóteles constatou que todos os seres do mundo têm semelhanças entre si, que a natureza apresenta padrões e que dentro desses padrões há uma hierarquia dos seres. Ele descobriu que tudo que existe se classifica em vivo, animado, e em não vivo, inanimado. Os vivos se dividem em animais e vegetais, e os animais, por sua vez, em racionais e irracionais, etc, etc. Graças à determinação das propriedades em comum a grupos de seres, pode-se conhecer, segundo Aristóteles, a essência dos seres, e distinguir o que é essencial, isto é, o que não muda nunca, como racionalidade, por exemplo, do que é acidental, isto é, pode mudar, que não afeta a essência. Cabelo cacheado, por exemplo, acidental. Esta metodologia aristotélica de agrupar por semelhanças e diferenças serve até hoje de base para a produção do conhecimento, especialmente nas ciências naturais. Aristóteles entendia que todas as coisas da natureza têm a possibilidade de concretizar determinada forma, que a substância das coisas se esforça por concretizar uma possibilidade, o potencial que lhe é inerente. Assim, para o filósofo, toda mudança na natureza é uma transformação da matéria de potencial para real. Por exemplo, o ovo e a galinha. Um ovo de galinha tem o potencial de virar uma galinha e jamais será um ganso. Não é inerente ao ovo de galinha vir a ser um ganso. Dessa forma, na metafísica de Aristóteles, tudo é movido por uma força que efetiva a potencialidade dos seres. Tudo é movido pelo motor primeiro, que é imóvel. É isso aí, galera. Sem crise. Ahá! Então fica aqui aquele meu beijão, aquele meu abraço e... tchau!